Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça insondável e a paz que excede todo entendimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam derramadas sobre cada um de vocês neste momento. É com um coração que conhece a angústia de se sentir preso, limitado, oprimido, seja por circunstâncias, por medos, por vícios, por pensamentos destrutivos, ou por influências que parecem sugar a sua paz e a sua energia, que me apresento diante de vocês hoje. Muitos vivem como prisioneiros de algo que não conseguem identificar, de uma força que parece impedi-los de avançar, de uma tristeza que não os deixa sorrir. Mas eu quero dizer a vocês hoje que o nosso Deus é o libertador. Você já se perguntou: existe algo que está me prendendo? Algo que me limita, que me impede de viver a plenitude da vida que Deus planejou para mim? Talvez seja uma ansiedade constante, uma depressão que não passa, um padrão de fracasso que se repete, um vício que você não consegue largar, um rancor que o consome, um medo que o paralisa, ou até mesmo uma sensação de peso, de estar sendo observado, de uma energia negativa que te cerca. A Bíblia nos revela que a verdadeira liberdade não é apenas a ausência de correntes físicas, mas a libertação da alma e do espírito. Jesus veio para isso. Ele veio para desfazer as obras do diabo, para proclamar liberdade aos cativos e restaurar a visão aos cegos. Se você anseia por quebrar cadeias espirituais que impedem seu progresso, por encontrar conforto e força em momentos de dificuldade, por recuperar a paz interior e a serenidade, e por libertar-se de energias negativas e influências destrutivas, então este ensinamento é para você. Se você deseja fazer desta oração uma parte de sua jornada espiritual para uma vida mais livre e plena, você está no lugar certo. Para você que anseia por entender, por se capacitar e, acima de tudo, por ver a sua vida transformada por um encontro genuíno com o Criador que liberta, eu tenho uma palavra de vida, de revelação e de poder diretamente do coração do nosso Deus. Ele, o Deus que conhece cada prisão da nossa alma, que nos convida a lançar sobre Ele todo o nosso fardo e que nos capacita para toda boa obra. Não apenas nos revela a importância dessa libertação, mas nos convida a uma jornada de fé que culminará na quebra de cadeias, na abertura de portas e na manifestação do seu poder em nossas vidas. A sua palavra é a própria verdade, e nela ele nos garante que, quando o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. João 8: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta não é uma promessa vazia, não é uma ilusão. É a declaração de uma verdade divina, imutável, que pulsa no coração do próprio Criador. A libertação espiritual não é uma fórmula mágica, mas um alinhamento profundo com os princípios divinos, uma fé que compreende e ativa a prontidão de Deus para se revelar, intervir e cumprir sua própria palavra, àqueles que o buscam com diligência, fé e autoridade. Hoje, vamos desvendar esse poder de libertação. Que esta verdade fundamental penetre em cada fibra do seu ser neste momento. Que ela dissipe o peso e a confusão e acenda em você a chama da fé para uma nova dimensão de liberdade, de paz e de propósito através da poderosa obra de Cristo. Você não está orando em vão. O Espírito Santo é o seu guia, o seu consolador, o seu mestre. O seu anseio já chegou aos ouvidos do Deus Altíssimo, e ele já está em movimento para realizar o extraordinário em sua vida, manifestar o seu poder e a sua glória, quebrando toda a cadeia e te levando à plenitude da liberdade. Amém. Meus amados, a vida em Cristo é uma vida de liberdade. No entanto, muitos cristãos, mesmo salvos, vivem como se ainda estivessem presos. Há uma diferença entre redenção, salvação do pecado e da morte eterna, e libertação, ser livre de opressões e influências malignas no dia a dia. Cristo já pagou o preço pela nossa redenção. A libertação é a aplicação dessa obra em nossa vida presente. Não se trata de um novo evangelho, mas da plenitude do evangelho que nos liberta para viver em abundância. Vamos desvendar, um a um, os principais aspectos desse processo de libertação. A sensação de estar preso ou limitado pode vir de diversas fontes e se manifestar de várias maneiras, muitas vezes sutis, roubando nossa paz, alegria e propósito. O que significa estar preso ou limitado espiritualmente? Não é necessariamente estar possuído por demônios, que é um estado mais grave, mas estar sob a influência ou pressão de forças malignas,
ou de padrões destrutivos, que impedem seu progresso e sua plenitude em Deus. Opressão é uma pressão externa, uma influência que tenta sufocar, desanimar, entristecer, trazer confusão, ansiedade, medo ou pensamentos negativos. É como ter um peso sobre o espírito. Limitação são barreiras que parecem impedir o seu avanço em certas áreas da vida: finanças, relacionamentos, saúde, ministério, mesmo quando você se esforça. Aprisionamento, sentir-se preso em ciclos viciosos, pecado, fracasso, ou não conseguir sair de um estado de prostração, tristeza profunda, ou pensamentos obsessivos. Tipos de prisões e limitações espirituais. As manifestações podem ser diversas: cadeias emocionais e mentais, medo excessivo, ansiedade crônica, depressão profunda, pensamentos suicidas, baixa autoestima, sentimentos de culpa e condenação, amargura, rancor, perfeccionismo doentio, etc. Cadeias de vícios e hábitos destrutivos, vícios em substâncias, álcool, drogas, pornografia, jogos, compulsões alimentares, padrões de mentira, fofoca, ira descontrolada. Cadeias de relacionamentos. Relacionamentos tóxicos, dificuldade de perdoar, dependência emocional, padrões de abandono ou rejeição. Cadeias de prostração, estagnação, falta de motivação, procrastinação crônica, sensação de estar empacado em todas as áreas da vida. Cadeias de influências externas, energias negativas que são, na verdade, influências demoníacas ou de pessoas que praticam mal: feitiçaria, bruxaria, macumba, inveja maligna. Cadeias geracionais, padrões de pecado, doença ou maldição que se repetem de geração em geração na família. Causas da opressão e limitação espiritual: pecado não confessado, não abandonado. O pecado abre portas para a influência maligna. Isaías 59, 2. Falta de perdão, guardar rancor ou não perdoar a si mesmo ou a outros dá legalidade ao inimigo. Mateus 6, 2 Coríntios 2. Maldições geracionais, pecados praticados por antepassados que trazem consequências. Êxodo 34. Traumas e feridas profundas, experiências dolorosas que não foram curadas e deixam portas abertas para a opressão. Incredulidade, dúvida. A falta de fé pode nos impedir de receber a libertação que Jesus já conquistou. Envolvimento com ocultismo, pecados de ocultismo, qualquer envolvimento com espiritismo, bruxaria, feitiçaria, idolatria, horóscopo, leitura de cartas, etc. Abre portas diretas para o maligno. Ataques diretos do inimigo. O diabo e seus demônios buscam roubar, matar e destruir. João 10. A boa notícia é que não estamos desamparados. Jesus Cristo já conquistou nossa total liberdade. A obra consumada na cruz. Colossenses 2. Na cruz, Jesus cancelou a dívida do pecado, despojou os principados e potestades, e os expôs publicamente. Ele desarmou o inimigo. João 8. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a promessa fundamental. A liberdade que Jesus oferece é completa e incondicional para quem nele crê. Gálatas 5. Estem, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A libertação é um presente, mas também exige nossa postura de firmeza. A autoridade do crente em Jesus. Lucas 10. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus delegou sua autoridade aos seus discípulos, e essa autoridade é para todos os que creem. Marcos 16. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Expulsar demônios e libertar oprimidos é um sinal que acompanha os que creem. Não é a nossa própria força, mas a autoridade do nome de Jesus. O papel do Espírito Santo na libertação. 2 Coríntios 3. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Espírito Santo é o agente da libertação. Ele convence do pecado, revela a verdade, capacita o crente e expulsa as trevas. Ele nos dá o discernimento para identificar as cadeias e o poder para quebrá-las. A palavra de Deus como arma de libertação. Efésios 6. A palavra de Deus é a espada do Espírito.
Assim como Jesus usou a palavra contra Satanás no deserto, nós a usamos para desmascarar e destruir as mentiras e obras do inimigo. Declarar a palavra de Deus em voz alta, baseando-se nas promessas de liberdade, é um ato poderoso de guerra espiritual. A libertação é um processo que envolve a cooperação entre Deus e o crente. Arrependimento e confissão. O primeiro passo, reconhecer e confessar qualquer pecado conhecido que possa ter aberto portas para a opressão. Isso inclui pecados de ação, omissão, pensamentos e até mesmo pecados que desconhecemos, pedindo a Deus que os revele. Mudar de rota. Arrependimento significa uma mudança de mente e de atitude, abandonando o pecado. Perdão a si mesmo e aos outros. O elo quebrado. A falta de perdão é uma das maiores fortalezas do inimigo. Mateus 6. 2 Coríntios 2. Perdoar é uma decisão, não um sentimento. Libertação do agressor. Não perdoar aprisiona você ao agressor e à dor. Perdoar libera você. Perdoar a si mesmo. Libere-se da culpa e condenação do passado, crendo no perdão de Cristo. Renúncia e quebra de pactos, maldições. Identificar e renunciar. Renunciar verbalmente a qualquer envolvimento passado com ocultismo, idolatria, feitiçaria, horóscopo, amuletos, etc. Se houver. Quebrar maldições geracionais no nome de Jesus, declarando que, em Cristo, você está livre de toda a herança maligna. Gálatas 3. Destruir objetos. Destruir. Queimar, quebrar qualquer objeto ligado a essas práticas, ídolos, amuletos, livros de ocultismo. Declaração da verdade de Cristo. Substituir a mentira pela verdade. Onde havia mentiras do inimigo, você não é amado, você não é capaz, você está condenado. Declare a verdade da palavra de Deus. Você é amado, capacitado em Cristo, perdoado. Confissão positiva. Confesse quem você é em Cristo, filho de Deus, herdeiro, livre, forte. Batalha espiritual e vigilância constante. Resistir ao diabo. Tiago 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir significa não ceder, permanecer firme na fé, na palavra e na oração. Vigilância, manter-se alerta para não dar novas legalidades ao inimigo. Guardar o coração e a mente. Filipenses 4. Uso da armadura de Deus, diariamente, revestir-se da armadura espiritual. Efésios 6. A importância da comunidade do apoio, corpo de Cristo. Você não precisa lutar sozinho. Busque apoio de líderes espirituais maduros e de irmãos na fé. Tiago 5. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Crescimento em graça. Após a libertação, é crucial alimentar-se da palavra. Ter comunhão e crescer em graça para não voltar aos antigos padrões. A libertação não é apenas a ausência de algo ruim, mas a presença de algo bom, a plenitude da vida em Cristo. O consolo do Espírito Santo. João 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo é o nosso Consolador, que traz alívio à alma, seca as lágrimas e cura as feridas emocionais. 2 Coríntios 1. Deus é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Força em meio à fraqueza. 2 Coríntios 12. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos sentimos fracos, é a oportunidade para o poder de Deus se manifestar. A força não vem de nós, mas de Ele. Filipenses 4. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A paz que excede todo entendimento. Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta paz não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. É uma serenidade profunda que acalma a alma e a mente, mesmo em meio à tempestade. Como a oração ativa esses aspectos? Ao orar, apresentamos nossa dor, nossa fraqueza e nossa ansiedade a Deus. Ele então derrama seu consolo, sua força e sua paz. A oração é o canal pelo qual o poder de Deus flui para nós, transformando nossa realidade interior. A Bíblia não usa o termo energias negativas da mesma forma que algumas filosofias, mas se refere a influências demoníacas, espíritos imundos ou fortalezas do mal, definindo energias negativas biblicamente, manifestações demoníacas, espíritos imundos que buscam oprimir, iludir, desanimar,
fortalezas mentais, padrões de pensamento destrutivos, medo, ansiedade, condenação que o inimigo usa para nos prender, ações de feitiçaria, bruxaria, ataques diretos do reino das trevas, através de pessoas que praticam o mal, inveja, olho gordo, embora não sejam demônios, a inveja e o mal olhado podem gerar atmosferas espirituais pesadas e atrair influências negativas. Como se libertar e se proteger? O sangue de Jesus, Apocalipse 12, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho. O sangue de Jesus é a maior barreira contra todo o mal. Declare o poder do sangue de Jesus sobre sua vida, sua casa, sua família. A autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. Filipenses 2. Em seu nome, você tem autoridade para repreender, expulsar e anular toda influência maligna. A palavra de Deus, declarações da palavra de Deus são como fogo contra as trevas. Oração de repreensão. Não ore pedindo a Deus para repreender. Ore repreendendo você mesmo no nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de medo no nome de Jesus. Vigilância e santidade. Manter-se em santidade e vigilância constante, não dando legalidade ao inimigo. Bênção e consagração. Consagrar sua casa, seus pertences, seu carro, seu trabalho ao Senhor. Vivendo uma vida livre e plena. Manter a liberdade. CONQOSTAD. A libertação é o início, não o fim. É preciso manter a liberdade. Princípios para manter a liberdade. Andar no Espírito. Gálatas 5. Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Alimentar-se da palavra, diariamente. Ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Vida de oração contínua. Manter a comunicação aberta com Deus. Comunhão com o corpo de Cristo. Estar em uma igreja local. Submeter-se à liderança. Ter comunhão com irmãos. Serviço. Engajar-se no serviço ao reino de Deus. O foco no outro. Tira o foco de si mesmo e da opressão. Testemunho. Compartilhar sua libertação para glorificar a Deus e encorajar outros. Crescimento contínuo em Cristo. A vida cristã é uma jornada de crescimento. Continue buscando mais de Deus, mais conhecimento, mais intimidade. A liberdade é mantida e ampliada à medida que crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Testemunhos bíblicos e modernos de libertação. Jesus liberta o endemoninhado. Gerazeno, Marcos 5. Um homem totalmente dominado por demônios é libertado instantaneamente pelo poder de Jesus. O testemunho dele impactou toda uma região. A mulher curvada, Lucas 13, curada de uma enfermidade que a mantinha curvada por 18 anos, causada por um espírito de enfermidade. Jesus a liberta. Pedro na prisão, Atos 12, preso e acorrentado, mas libertado por um anjo em resposta à oração da igreja. Inúmeros testemunhos atuais, pessoas que foram libertas de vícios, depressão, medos paralisantes, influências malignas. E hoje vivem vidas cheias de paz, propósito e liberdade em Cristo. Sua vida pode ser o próximo testemunho. Meus amados, a libertação espiritual é uma realidade e um direito de cada filho de Deus. Não há corrente forte demais que o nome de Jesus não possa quebrar. Não há escuridão tão densa que a luz de Cristo não possa dissipar. Não há aprisionamento tão profundo que a obra da cruz não possa alcançar. Erga sua voz, creia na palavra de Deus e receba a liberdade plena que Jesus já conquistou. Para você, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, depois de termos mergulhado tão profundamente nas verdades sobre a libertação espiritual, de compreendermos as diversas formas de opressão e limitação, e de desvendarmos o poder e a autoridade que temos em Cristo, chegamos ao momento mais crucial e poderoso da nossa comunhão, o momento da oração. Este não é apenas um momento de súplica, é um ato de profunda fé, de total rendição à vontade divina, de santa ousadia e de ativação profética da liberdade que Jesus já conquistou para nós. Este clamor que vamos levantar agora não é apenas a expressão individual de um coração que busca liberdade. Ele é um clamor unificado, um brado que se eleva em uníssono ao trono da graça, em favor de cada alma que se sente presa, limitada ou oprimida, que busca a manifestação do poder de Deus para quebrar cadeias, restaurar a paz interior e viver a plenitude da liberdade espiritual.
nós nos unimos em fé, e a palavra do Senhor nos assegura em Mateus 18, também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Quão mais poderoso é quando uma multidão de corações, cheios de fome e sede por liberdade, arrependimento e um desejo sincero de experimentar o sobrenatural, se une em um mesmo propósito, em um mesmo clamor, pela manifestação imediata do poder do Deus vivo. Hoje, nossa oração não será um murmúrio de desespero, mas um grito de fé e autoridade que libera o poder de Deus para quebrar toda a cadeia. É uma declaração profética de que Deus, o grande libertador, está pronto para agir, para manifestar sua glória, para responder aos seus filhos que o buscam com um coração quebrantado e uma fé inabalável. É uma ativação dos princípios de busca, renúncia e autoridade que acabamos de desvendar. Vamos juntos, agora, com reverência e santa ousadia, com um coração quebrantado, uma fé renovada e um espírito sedento por ver a glória de Deus, levantar nossas vozes, nossos corações e nossas almas ao trono da graça. Vamos clamar com a certeza inabalável de que o nosso Deus ouve o clamor dos seus filhos, e que Ele é um Deus que responde, que age, que intervém e que quebra todo jugo em resposta à nossa oração de libertação. Inclinemos nossas cabeças, fechemos nós os olhos e abramos nossos corações e espíritos neste momento sagrado de rendição, equipagem e comunhão sobrenatural. Senhor meu Deus e meu Pai, eterno e glorioso, Tu és o Deus libertador, o grande quebrador de cadeias, aquele que veio para proclamar liberdade aos cativos e restaurar a visão aos cegos. Nós te adoramos, ó Deus, por quem Tu és. Tu és o Deus que nos chama a viver em plena liberdade em Cristo Jesus. A Tua palavra é a nossa estratégia, o Teu Espírito é o nosso guia, e em Ti confiamos plenamente e com um clamor pela manifestação do Teu poder para quebrar toda a cadeia e restaurar a plenitude da vida. Neste momento, Pai, com corações abertos e espíritos cheios de expectativa, nós nos apresentamos diante de Ti, aqui, neste altar de consagração e busca por liberdade. Nós Te buscamos, Senhor, com fé, arrependimento e um profundo desejo de nos alinharmos completamente à Tua vontade, para que a Tua glória e o Teu poder se manifestem agora em nossas vidas, e os Teus propósitos se cumpram. Pai Santo e Justo, Tu és o Deus que perdoa nossos pecados e nos limpa de toda injustiça, como diz em 1 João 1. Reconhecemos que muitas vezes, por ignorância ou deliberadamente, pecamos contra Ti, abrindo portas para a opressão e a limitação em nossas vidas. Nós nos arrependemos agora, profunda e sinceramente, de todo pecado conhecido e desconhecido, de toda desobediência, de toda falta de fé, de toda murmuração, de toda atitude que nos afastou da Tua vontade e nos colocou sob jugo. Perdoa-nos, Senhor, por todo adultério, fornicação, mentira, engano, orgulho, inveja, ira, falta de perdão, vício se houver um específico, confesse-o. Pai, clamamos pelo sangue precioso e purificador de Jesus Cristo, para nos lavar, para nos tornar mais brancos que a neve, para nos limpar de toda iniquidade, e para fechar toda porta que o pecado abriu. Que toda culpa, toda condenação, todo peso do pecado seja removido pelo poder do Teu Espírito Santo agora, neste instante. Nós Te pedimos perdão e declaramos: somos perdoados, purificados e restaurados pela Tua graça. Consagramos este momento a Ti, Senhor. Que o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito estejam limpos e livres para Te servir. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, o grande quebrador de cadeias, Tu nos libertaste do poder do pecado e da morte, como diz em Romanos 8, 2. Reconhecemos que vícios e compulsões podem nos aprisionar, impedindo nosso progresso espiritual e pessoal. Nós nos arrependemos agora de toda conformidade com a escravidão do vício, especificar, se for o caso, pornografia, álcool, drogas, jogos, comida, fofoca, etc. De toda aceitação dessas amarras como se fossem invencíveis. Pai, neste momento de oração, com toda a fé e autoridade que nos é concedida em Cristo, nós clamamos pela quebra de toda e qualquer cadeia de vício e compulsão em nossas vidas. Que toda ligadura do pecado, todo hábito destrutivo, toda dependência que nos tem mantido cativos, seja desfeita, quebrada e anulada agora, em nome de Jesus.
Declaro que não sou mais escravo ou escrava do vício, mas servo ou serva da justiça. Liberta-nos, Senhor, para que possamos viver em plena liberdade e servir-te com um coração livre e um espírito ousado. Que o Espírito Santo nos dê o poder e o domínio próprio para resistir a toda tentação e para andar em novidade de vida. Em nome de Jesus, amém. Pai da paz, Tu és o Deus que nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio, e não de medo, como nos ensina 2 Timóteo 1:7. Reconhecemos que o medo, a ansiedade, a depressão e outros pensamentos destrutivos são fortalezas mentais que o inimigo usa para nos oprimir. Nós nos arrependemos agora de toda aceitação desses pensamentos, de toda incredulidade na Tua paz, que excede todo entendimento, de toda permissão para que as trevas dominassem nossa mente. Senhor, neste momento de oração, onde calamos o ruído da opressão, nós clamamos por libertação de toda opressão e fortaleza mental, que toda raiz de medo, toda crise de ansiedade, todo espírito de depressão, de pânico, de insônia, de inquietação, de confusão mental, de pensamentos suicidas, de desesperança seja desfeita, repreendida e expulsa da nossa mente agora, em nome de Jesus. Declaro que a mente de Cristo está em mim. A Tua paz, Senhor, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, como diz em Filipenses 4:7. Liberta-nos, Senhor, para que possamos ter uma mente sã, focada em Ti e em Teus propósitos. Que o Teu Espírito Santo nos encha de paz, alegria e esperança. Em nome de Jesus, amém. Deus de aliança e quebrador de cadeias, Tu nos redimiste da maldição da lei, fazendo-te maldição por nós, como diz em Gálatas 13:13. Reconhecemos que podemos estar sob o peso de padrões negativos, de maldições geracionais, de ciclos de pecado, de enfermidades, ou de vícios que vêm de nós os antepassados. Nós nos arrependemos agora de toda ignorância sobre a obra da cruz, que nos libertou, e de toda aceitação dessas maldições como se fossem um destino. Pai, neste momento de oração, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, nós clamamos pela quebra de toda e qualquer maldição geracional, sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. Que toda herança de vício, de divórcio, de enfermidade, de pobreza, de rebelião, de incredulidade, de desunião, de depressão, de loucura, de destruição que tenha sido transmitida por linhagem familiar, seja completamente quebrada, anulada e desfeita agora, em nome de Jesus. Declaro que sou livre pelo sangue de Jesus. Sou uma nova criatura em Cristo, e toda maldição hereditária perdeu o seu poder sobre mim. Que a benção de Abraão, a benção do Senhor, nos alcance e nos abençoe em todas as áreas, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, o grande Consolador, Tu vieste para curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos, como diz em Isaías 61:1. Reconhecemos que feridas emocionais e traumas do passado podem nos aprisionar e impedir nossa paz interior. Nós nos arrependemos agora de toda mágoa guardada, de todo rancor, de toda recusa em perdoar, de toda amargura que nos contaminou. Pai, neste momento de oração, nós clamamos pela Tua cura profunda sobre todas as feridas emocionais e traumas do passado, que toda dor de rejeição, de abandono, de abuso, de traição, de perda, de decepção, de injustiça, de humilhação seja curada e restaurada pelo poder do Teu Espírito Santo agora. Libera-nos do passado, Senhor. Remove toda amargura, todo ressentimento, todo desejo de vingança. Enche-nos do Teu amor e do Teu perdão. Ajuda-nos a perdoar quem nos feriu e a nós mesmos. Que a Tua paz que excede todo entendimento inunde nossas emoções e traga completa serenidade. Em nome de Jesus, amém. Senhor dos exércitos, a Tua palavra nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, como diz em Lucas 10:19. Reconhecemos que existem influências destrutivas e energias negativas que são, na verdade, ataques do reino das trevas. Nós nos arrependemos agora de toda credulidade em superstições, de todo medo de mal olhado ou inveja, de toda negligência em usar a autoridade que nos deixe contra o mal.
Pai, neste momento de oração, com a autoridade do nome de Jesus e o poder do teu sangue, nós clamamos por libertação de toda influência destrutiva e energia negativa, que toda obra de feitiçaria, bruxaria, macumba, inveja, óleo gordo, praga, maldição, ou qualquer tipo de ataque espiritual lançado contra nossa vida, família, saúde, finanças, trabalho ou ministério seja quebrado, repreendido, anulado e desfeito agora, em nome de Jesus. Declaro que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra nós será condenada, como diz em Isaías 5:4 e 17. Que o teu fogo consumidor queime e dissipe toda a atmosfera pesada, toda nuvem de opressão. Que a luz de Cristo brilhe e consuma toda treva. Em nome de Jesus. Amém. Pai da paz, tu és o Deus que nos dá a tua paz, que não é como a paz do mundo, mas que excede todo entendimento, como diz em João 14 e 27 e Filipenses 4:7. Reconhecemos que a inquietação e a perturbação roubam a nossa serenidade. Nós nos arrependemos agora de toda ansiedade, de toda preocupação excessiva, de toda falta de confiança na tua providência e no teu cuidado. Senhor, neste momento de oração, nós clamamos pela restauração completa da nossa paz interior e serenidade. Que toda inquietação, toda agitação da alma, todo turbilhão de pensamentos negativos, seja acalmado e silenciado pelo poder do teu Espírito Santo agora. Enche-nos da tua paz, Senhor. Aquela paz que acalma as tempestades, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Declaro que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e por isso não temerei. Que a tua paz reine soberana em cada aspecto da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus de todo consolo, tu és o Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, como nos ensina 2 Coríntios 1:3-4. Reconhecemos que as dificuldades da vida podem nos esmagar e nos deixar sem forças. Nós nos arrependemos agora de toda murmuração, de toda incredulidade em teu consolo, de toda tentativa de buscar conforto em fontes que não são tuas. Senhor, neste momento de oração, nós clamamos por teu conforto e tua força em todos os momentos de dificuldade, seja na doença, na perda, na crise financeira, nos desafios familiares ou profissionais. Que o teu Espírito Santo nos console com a tua presença, nos fortaleça com o teu poder e nos dê a resiliência para enfrentar cada provação. Que a tua graça nos baste, pois o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Declaro que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sustenta-nos, Senhor, com a tua mão poderosa agora. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nossa rocha e fortaleza, tu és quem nos cinge de força e torna perfeito o nosso caminho, como nos diz Salmo 18:32. Reconhecemos que, após a libertação, precisamos ser fortalecidos para permanecer firmes na fé e não cair novamente em armadilhas. Nós nos arrependemos agora de toda frouxidão espiritual, de toda negligência em nos fortalecer na tua palavra. E na oração, Pai, neste momento de oração, nós clamamos por um profundo fortalecimento espiritual e resiliência. Que o nosso espírito seja revigorado e a nossa fé inabalável. Cinge-nos com a tua força, Senhor. Dá-nos perseverança para enfrentar as adversidades, sabedoria para resistir às tentações e coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parece adverso. Que o teu poder nos capacite a ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que a nossa vida seja um testemunho da tua força em nossa fraqueza agora. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus de rompimento, tu és aquele que vai adiante de nós como um fogo consumidor, que derruba muralhas e quebra ferrolhos de bronze, como nos mostra Isaías 45:2. Reconhecemos que existem barreiras invisíveis e visíveis, que tentam nos impedir de avançar no teu propósito. Nós nos arrependemos agora de toda conformidade com a estagnação, de toda passividade diante dos obstáculos, e de toda incredulidade na tua capacidade de derrubar gigantes em nossa vida. Pai, neste momento de oração, onde nos humilhamos diante de ti, nós clamamos pelo desbloqueio e pelo avanço em todas as áreas de nossa vida. Que toda barreira, todo muro, toda fortaleza espiritual, todo impedimento, todo laço, toda armadilha, todo grilhão que o inimigo levantou contra o
nosso progresso seja completamente derrubado, quebrado e desfeito agora, em nome de Jesus. Libera o teu poder que destrói as fortalezas, que abre caminhos no deserto, e que faz rios brotarem em terra seca. Que o nosso avanço seja acelerado, que os nossos pés sejam rápidos para tomar posse da terra que tu nos prometeste. Não haverá mais impedimentos, pois o Deus de rompimento está conosco. Em nome de Jesus, amém. Pai da verdade, tu és o Deus que nos chama a romper com as trevas e a andar na luz, como dizem Efésios 5:11. Reconhecemos que, por ignorância ou engano, podemos ter feito pactos, juramentos ou nos envolvido em práticas que não te agradam, abrindo portas para influências malignas. Nós nos arrependemos agora de todo envolvimento com ocultismo, idolatria, feitiçaria, adivinhação, astrologia, horóscopo, pactos de sangue, juramentos impensados, seitas ou qualquer forma de pecado que nos prendeu. Senhor, neste momento de oração, com toda a nossa vontade, nós renunciamos a todo e qualquer pacto ou envolvimento negativo. Que todo juramento feito na carne ou em aliança com as trevas seja quebrado e anulado agora, no poder do sangue de Jesus. Declaro que sou propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Minha aliança é contigo, Senhor. Fecho toda porta que se abriu para o inimigo através de palavras, ações ou envolvimentos passados. Que a tua luz dissipe toda sombra remanescente, e que a tua presença nos preencha por completo. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, nosso Redentor, a tua palavra em Romanos 8:1 declara: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Reconhecemos que o inimigo usa a culpa e a condenação para nos aprisionar, mesmo depois de termos confessado nossos pecados. Nós nos arrependemos agora de toda aceitação da voz do acusador, de toda incredulidade no teu perdão completo e na tua misericórdia. Pai, neste momento de oração, nós clamamos por libertação de todo sentimento de culpa e condenação. Que toda acusação do inimigo, toda voz que tenta nos lembrar de pecados passados, toda vergonha e todo o peso da culpa seja quebrado e silenciado agora, em nome de Jesus. Declaro que fui justificado ou justificada pelo sangue de Jesus. Sou livre da condenação, pois Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Que a tua paz inunde a minha alma, e que a alegria do teu perdão me preencha por completo. Não há mais condenação para mim, pois estou em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pai de alegria, a tua palavra em Neemias 8:10 nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Reconhecemos que a opressão e a limitação roubam nossa alegria e nosso vigor espiritual. Nós nos arrependemos agora de toda tristeza excessiva, de todo espírito de lamento, de toda falta de gratidão pelas tuas bênçãos. Senhor, neste momento de oração, nós clamamos pela ativação da tua alegria e do teu gozo em nós. Que todo espírito de tristeza, de luto, de melancolia, de desânimo seja repreendido e expulso agora, em nome de Jesus. Enche-nos da tua alegria. Senhor, aquela alegria que não depende das circunstâncias, mas que é fruto do teu Espírito em nós. Que o gozo do Senhor seja a nossa fortaleza, o nosso impulso para viver, para te louvar e para testemunhar do teu amor. Que a nossa vida transborde da tua alegria para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu escudo e proteção, tu és o Deus que nos guarda e nos protege de todo o mal, como diz em Salmos 121. 7-8. Reconhecemos que a liberdade conquistada em ti precisa ser protegida e mantida por uma vida de consagração contínua. Nós nos arrependemos agora de toda frouxidão, de toda negligência em nos revestir da tua armadura, de toda tentação de voltar aos antigos padrões de vida. Pai, neste momento de oração, nós nos consagramos totalmente à tua liberdade e clamamos por tua proteção contínua. Reveste-nos com a tua armadura completa, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da prontidão do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Guarda-nos de todo o mal, de toda cilada do inimigo, de toda tentação. Que a tua presença nos cerque como um muro de fogo. Ajuda-nos a viver uma vida santa, vigilante e em obediência à tua palavra, para que nenhuma porta se abra novamente para o mal. Que a nossa liberdade em ti seja inabalável e permanente agora. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus fiel, tu
És aquele que cumpriu cada promessa da tua palavra, e que nos garante que o Filho nos liberta de fato, como diz em João 8:36. Reconhecemos que a tua fidelidade é grande, e que a tua obra de libertação é completa. Nós nos arrependemos agora de toda a incredulidade que tentou nos assaltar, de toda dúvida que tentou nos roubar a alegria da tua promessa, e de toda murmuração que poderia anular a nossa oração. Pai, neste momento de oração, com um coração transbordando de fé e gratidão, nós te agradecemos e declaramos uma vida livre e plena em Cristo Jesus. Agradecemos porque tu ouviste a nossa oração, porque tu viste o nosso clamor, e porque tu és fiel para responder. Agradecemos porque a tua palavra é verdadeira, e porque o teu poder opera a nossa libertação completa. Nós declaramos que toda cadeia está quebrada, toda opressão foi removida, toda fortaleza mental está destruída, toda ferida emocional está curada, toda influência destrutiva foi aniquilada. Declaramos que temos paz interior e serenidade, que encontramos conforto e força em ti, que nosso progresso foi desbloqueado, que renunciamos a todo o mal, e que estamos livres de culpa e condenação. Recebemos agora a tua paz que excede todo entendimento, e a alegria da tua salvação. Selamos esta oração no sangue de Jesus e em seu poderoso nome. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, de todo o coração, por este momento tão precioso e transformador de libertação e restauração. Agradecemos por tua presença gloriosa, por tua palavra que é vida e luz, por tua fidelidade em ouvir cada clamor da nossa alma e em agir com poder. Agradecemos por teres revelado o caminho para a liberdade em Cristo, e por teres nos capacitado a romper com toda prisão. Cremos firmemente que, a partir de hoje, a nossa vida não será mais a mesma. Cremos que toda opressão foi quebrada, toda limitação foi removida, e que o teu poder e a tua glória foram estabelecidos de forma inabalável em nós, por meio da tua obra redentora. Consagramos a ti os resultados desta oração. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, resplandecente e contundente do teu poder para quebrar cadeias, restaurar a paz, curar feridas, desbloquear propósitos e nos fazer viver em completa liberdade, para que outros também sejam inspirados a buscar o teu rosto e a experimentar a plenitude da tua presença e do teu triunfo. Que a tua paz, que excede todo o entendimento humano, nos envolva de forma contínua e sobrenatural. Que a tua alegria seja a nossa força inesgotável, e que a tua presença seja a nossa constante companheira e nosso porto seguro. Que o poder e a manifestação da tua glória que recebemos e declaramos hoje se aprofundem, se solidifiquem e se multipliquem infinitamente em cada dia de nossa vida. Nós te entregamos o controle total de nossas vidas, e declaramos que pertencemos única e exclusivamente a ti, Senhor. Que a nossa vida seja um altar de adoração ininterrupta, e um farol de libertação e glória, para a glória eterna do teu nome. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade e toda a adoração sejam dados a ti, ó Deus eterno. Nosso Pai, nosso Salvador, nosso Espírito Santo, nosso Libertador e o Rei que nos capacita, agora e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, nós oramos, confiamos e declaramos. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, que a presença gloriosa do nosso Deus continue a envolvê-los, a fortalecê-los e a inundar cada canto de suas vidas com a sua paz, que excede todo o entendimento, e a sua alegria, que é a nossa força inesgotável. Concluímos hoje esta profunda exploração sobre o tema: existe algo que está te prendendo ou limitando? Esta oração poderosa foi criada para libertar e desprender almas oprimidas, restaurando a paz e a liberdade espiritual, e eu creio, com toda a minha fé, que uma nova dimensão de liberdade e restauração foi aberta para você. Lembrem-se sempre, a libertação espiritual não é um evento isolado, mas uma jornada contínua de vida em Cristo. Não é uma promessa vazia, não é uma teoria, mas uma verdade que se manifesta em sua vida, quando você se alinha com os princípios divinos, quando crê sem duvidar, quando obedece com prontidão, quando faz do Senhor seu libertador, e quando confia plena e inabalavelmente em sua capacidade de agir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sua palavra é sim e amém. Se ele prometeu que o Filho nos liberta, verdadeiramente seremos livres, ele o fará, e ele já o fez.
Sua fidelidade é maior que qualquer cadeia, e seu poder é ilimitado para trazer o rompimento, a transformação e a glória que você precisa. Que a sua vida nunca mais seja a mesma. Que a opressão e a limitação sejam substituídas pela paz, pela clareza de propósito e pela alegria que vem de viver na liberdade de Cristo. Que cada dia seja uma nova oportunidade de caminhar na autoridade que Ele conquistou para você, vivendo na plenitude do seu poder. Mantenham a chama da fé acesa em seus corações. Continuem a buscar ao Senhor com fervor e paixão, a permanecer firmes na sua palavra, a dedicar-se à oração e a viver em santidade e vigilância, pois o poder que Ele oferece é inesgotável e duradouro. Seu testemunho será poderoso, e sua vida se tornará um farol de libertação, de poder e de esperança para muitos que ainda anseiam por viver sem amarras. Recebam agora, em nome de Jesus, a plenitude da paz que excede todo entendimento, a força que capacita a perseverar na fé, a revelação que ilumina a bondade de Deus em tudo, e a alegria do Senhor como sua fortaleza e fonte de energia. Que a liberdade, a paz, a força e a restauração se multipliquem abundantemente em cada área de sua vida, e que você seja um verdadeiro portador do poder de Deus, um canal que transborda e inunda o mundo ao seu redor, com a glória de Cristo. Que a bênção multifacetada do Senhor, que se manifesta em libertação, cura, provisão, paz inabalável e a plenitude de sua presença, esteja sobre você e sobre tudo o que você empreender. Que sua vida seja um cântico eterno de gratidão, pelo poder de Deus que liberta e restaura a plenitude da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.